Olá pessoal, é um prazer estar novamente aqui com vocês, mais essa semana, continuando a nossa reflexão sobre esse tema maravilhoso que é o tema da esperança cristã. E antes de nós começarmos, eu gostaria de dar apenas uma luzinha aqui para algumas pessoas que estão nos acompanhando e durante a semana acabaram interagindo conosco. Eu queria mandar um abraço para o Márcio Paiva. Márcio Paiva é médico, foi meu pediatra, já está bem velhinho. Então, um abração para você aí, Márcio. O Leandro, que está nos acompanhando de Londres. O Zé Newton, que se mudou para Palmas e está nos acompanhando de lá. Então, em nome dessas pessoas todas, eu gostaria de deixar o meu abraço para todos vocês que têm nos acompanhado e, de uma forma geral, têm abençoado e orado por esses momentos e esse tempo de dificuldade. Pois muito bem, no nosso primeiro encontro nós falamos sobre vida e morte, sobre essa relação indissolúvel que existe entre a vida e a morte, as opções que nós temos que tomar, a certeza e as convicções que Deus coloca no nosso coração e também o trabalho maravilhoso que Jesus fez na cruz do Calvário, que destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, e livrou a todos aqueles que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão a vida toda. Foi isso, basicamente, que nós refletimos e falamos, estudamos no encontro passado. Nesse nosso encontro aqui, hoje, nós vamos falar sobre a presença de Deus na vida do seu povo e na vida humana. Porque, ao contrário do que muitos pensam, e se assim pensam, é por absoluta ignorância no sentido de não conhecer a Deus. Nosso Deus é um Deus presente. Nosso Deus não é um Deus que foge e não é um Deus que se cala diante da perplexidade da vida humana. Quando as coisas ficam ruins para a gente, quando a gente sofre riscos e quando a gente passa por necessidades, nosso Deus não é um Deus alienado, não é um Deus que se distrai, que tem mais o que fazer e que se esquece de nós. Mas é um Deus presente, inarredavelmente presente, e não só presente, mas totalmente identificado com aquilo que hoje é o meu problema, com aquilo que hoje é a minha dor. E mais ainda, é um Deus que fala, não só está presente, não só se identifica com aquilo que hoje é a minha dor, mas também é um Deus que fala e que tem uma palavra poderosa. E a sua palavra é suficientemente poderosa para vir e me livrar dos meus medos e transformar as situações e as circunstâncias em torno de mim. Ou ainda que elas não sejam transformadas, me ajuda a viver apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades. Me dá a possibilidade de viver uma vida rica, extra-circunstancial. É sobre isso que a gente vai falar nesses próximos minutos. O texto escolhido para que a gente tenha a nossa base de reflexão está em Romanos, no capítulo 8, do verso 31 até o verso 39. Se você puder acompanhar essa leitura na sua Bíblia, vai ser muito proveitoso também. Antes de prosseguirmos, nós vamos orar pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, por mais uma vez permitir essa reunião em torno da sua palavra. O que nós temos em comum é a sua palavra, que é a referência e a base e em torno da qual nós nos reunimos. E nós te pedimos a sua ajuda, nós te pedimos a orientação do teu Espírito Santo, que não só venha para nos falar ao coração, mas para aplicar a sua palavra na nossa vida, no nosso coração, porque nós precisamos dela para viver. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok? Romanos capítulo 8, verso 31 até 39. Diz assim a palavra de Deus: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes que ressuscitou, está assentado à direita de Deus e também intercede por nós? E quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que palavra desafiadora, animadora e que nos traz tanta esperança nesses dias que nós estamos vivendo. É tão interessante que o apóstolo Paulo começa a dizer, e ele começa esse texto dizendo: o que diremos, pois, acerca dessas coisas? Que coisas são essas? Essas coisas todas que nós estamos vivendo, essas dificuldades todas que nós estamos passando, esse isolamento, essa pandemia, essa incerteza em relação ao pós-pandemia, de que se os nossos empregos vão estar do mesmo jeito nos esperando, se amanhã eu e você teremos condições de abastecer a despensa da nossa casa, como que vão ficar os negócios começados e não terminados? As nossas perplexidades todas, e não só essas coisas que do ponto de vista imediato vêm e nos assolam, mas essas coisas também que a gente carrega há tanto tempo conosco, de enfermidades da nossa alma, de tristezas no nosso coração, de complexidade nos nossos relacionamentos. Será que Deus tem alguma coisa para dizer acerca dessas coisas? Será que nós, como povo de Deus, como gente que serve, que ama Jesus, temos alguma coisa a dizer? O que é que a gente tem para dizer acerca dessas coisas? E eu diria para você, até sendo redundante, que nós temos muitas coisas a dizer acerca dessas coisas. E a primeira delas é que Deus é por nós. O que é que nós temos a dizer acerca dessas coisas? A primeira, que Deus é por nós. Que nós temos um Deus conosco. Que um Deus que monta o seu acampamento, a sua barraca e a sua cama do lado da gente. Um Deus que nos acompanha, que é extremamente presente diante de todas essas complexidades que eu e você estamos passando. Um Deus que não tem outra coisa que fazer a não ser velar por aqueles que são seus e cuidar daqueles que são seus. Acerca dessas coisas, nós temos a dizer que Deus é por nós. E é tão interessante que ele diz assim: se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? Essa pergunta é uma pergunta retórica, ela não exige uma resposta porque ela já traz em si uma resposta. Ela diz que se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Quem é que vai levantar a mão e dizer eu discordo? Quem é que vai levantar a mão e dizer eu quero contrariar a Deus? Quem é que tem poder de aguentar, de suportar a mão de Deus despencando sobre ele? Quem é que pode mudar a ideia que Deus tem a nosso favor? E diz a Bíblia aqui que ninguém, é óbvio que ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E talvez a pergunta que surja tudo bem, Deus é por nós, mas até quando Ele é por nós? Até onde vai essa relação e esse compromisso de Deus conosco? Eu diria para você que vai até o fim e que não tem fim. Diz a Bíblia que Deus é tão por nós
que ele fez dano a si mesmo, o tanto que ele é por nós. Diz que ele não poupou o seu próprio filho. Antes, por todos nós, o entregou. Ele é por nós a ponto de entregar o seu próprio filho. Ele está tão envolvido e comprometido comigo e com você, na nossa realidade, que ele não poupou o seu próprio filho, mas o sacrificou na cruz do Calvário, produzindo o mais sublime de todos os escândalos. É até onde vai o amor de Deus por nós? Até entregar o seu filho para morrer no nosso lugar. Até onde vai o amor de Deus por nós? E diz ainda, Paulo diz que se ele entregou o seu próprio filho, porventura, também não haverá de nos dar juntamente com o seu filho todas as coisas. É isso que Deus tem para dizer para nós hoje, em tempo de dificuldade, em tempo de tristeza, em tempo de inércia, onde nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Que ele, juntamente com Cristo, nos dá todas as coisas necessárias para que eu possa viver, para que eu possa sustentar a minha família, para que eu possa honrar os compromissos, para que eu possa negociar de maneira inteligente, para que eu possa me ver cada dia e dia após dia livre e liberto dessas situações todas que me envolvem. Porventura, aquele que nos deu o Filho não nos dará graciosamente com ele também as coisas que eu preciso? O Filho é mais do que as coisas. Aquele que nos deu o Filho também vai nos dar as coisas. E diz mais, ele diz, quem é que vai tentar acusação ou intentar acusação contra nós? Quem é que vai dizer para Deus, olha, ele não merece, ele é pecador, ele não é digno de... Quem é que vai me acusar ou acusar a você diante de Deus, se aquele que recebe a acusação resolveu me justificar? Talvez o diabo, que é o adversário das nossas almas, possa chegar e dizer para Deus e para mim, para você, olha, ele não merece, ele é injusto, ele é pecador, ele não vale nada. O que a gente tem que dizer diante dessas coisas é que é verdade, ó diabo, você é mentiroso e o pai da mentira, mas agora você está falando uma coisa certa. Mas essa é só a metade da verdade. A outra metade, que apesar de eu não merecer, Deus entregou o seu filho no meu lugar, porque ele me ama. Essa é a outra parte da verdade. Quem é que vai me acusar? Se Deus resolve, se o justo e supremo juiz resolve me justificar. E diz mais, quem é que vai me condenar? Que tribunal vai me condenar diante de Deus? Se aquele que tem o poder de bater o martelo e dar a sentença resolveu me salvar? Quem é que vai me aplicar a pena pelo meu pecado e pela minha culpa? Se Deus entregou o seu Filho e ele assumiu a pena no meu lugar? Como eu e você podemos ver, nós estamos extremamente protegidos por essa decisão de Deus de ser por nós. Mais ainda, o apóstolo Paulo fala de realidades ameaçadoras e circunstanciais que atingem a nossa vida e, apesar de ser tão graves, também não têm o poder de nos afastar do amor de Deus. O amor de Deus por mim, por você, ele não mingua, ele não conhece ocaso, ele não vai diminuindo e ele não muda de acordo com as circunstâncias, como eu e você fazemos nas nossas relações, não raras vezes. Deus é diferente da gente. E o apóstolo Paulo diz aqui, o que é que vai me separar do amor de Deus? Será que existe alguma coisa que eu experimente nessa vida que é capaz de me separar do amor de Deus? Será a tribulação?
Eu posso estar atribulado, mas ainda assim Deus me ama. Angústia, eu posso estar angustiado e sofrer essa angústia toda no colo de Deus. Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Ainda que eu seja perseguido por causa da justiça, ou perseguido, num certo sentido, essas realidades todas que estejam envolvendo a gente, e eu me encontre correndo e fugindo desse vírus, ou dessas ameaças todas. Isso não pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome. Eu posso passar fome e ainda assim Deus me ama. Nem nudez, eu posso não ter recurso para comprar roupa, porque Deus me ama ainda que eu esteja nu. Nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nada dessas coisas pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essas coisas circunstanciais que vêm, vez por outra, e aparecem na vida da gente, elas não têm o poder, o amor de Deus não muda, porque algumas coisas acontecem comigo. É isso que Paulo nos ensina. E mais ainda, não só as coisas circunstanciais, mas ele fala também aqui de coisas mais viscerais. Sobre as coisas circunstanciais, ele diz, sobre essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora, sobre as coisas viscerais, sabe o que ele diz? Ele diz, eu estou bem certo de que nem morte, nem vida. A morte pode nos separar de nós mesmos. A morte pode nos separar momentaneamente das pessoas que nós amamos. Mas a morte não nos separa de Deus. A morte não nos separa do amor de Deus. Nem morte, nem vida. Nada nessa vida pode nos separar do amor de Deus. Nem anjos, nem essas estruturas angelicais, espirituais, do mundo espiritual que nós vemos. Nem anjos, nem principados e nem potestades, essa hierarquia poderosa espiritual concuminando juntas, lutando juntas para nos prejudicar, pode nos separar do amor de Deus, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem aquilo que a gente está vivendo hoje, nem aquilo que a gente está vivendo agora. Essa pandemia, essa epidemia, tudo aquilo que mia, tudo aquilo que rosna, tudo aquilo que late, tudo aquilo que grunhe, tudo aquilo que grita, tudo aquilo que berra, tudo aquilo que nos ameaça, no certo sentido, e nos assusta, nada dessas coisas do presente pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e nem do porvir, nem do pós-pandemia, nem do futuro que eu não conheço. Não há absolutamente nada que pode nos acontecer amanhã que nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos extremamente seguros nisso. Agora, o que eu acho interessante em tudo isso é que quem banca essa relação, quem banca essa aliança toda, é Deus. É interessante que o amor de Deus por nós está em Cristo Jesus. O amor de Deus e a nossa vitória está em Cristo Jesus, está nos méritos de Jesus. Quem banca é o próprio Jesus e o próprio Deus. Quando os meus filhos eram pequenos e nós saímos para passear com eles, a Kênia dizia para os meninos, segura na mão do seu pai. E eles me davam a mão. Eles achavam que estavam me dando a mão.
Mas sabe como é que eu segurava? Eu pegava aqui no punho, era um aqui e outro aqui, segurava. E apertava tanto que ficava, depois que soltava, a marca da minha mão, dos meus dedos no bracinho dos meninos. Nem que eles quisessem sair, nem que eles se distraíssem. E nós andávamos por ruas movimentadíssimas, atravessávamos semáforos que abriam para os 4 lados. Um monte de gente, um monte de carro, mas eles estavam e atravessavam brincando, porque eles estavam seguros e agarrados. Não porque eles me deram a mão, mas porque eu os agarrei pelo braço. É assim o amor de Deus por nós. A gente acha que a gente dá a mão para Ele, mas Ele vem e agarra no nosso punho. E não existe nada, e não existe ninguém, e absolutamente ninguém, que pode nos separar desse amor e nos tirar dessa proteção. Agora, a título de conclusão de tudo aquilo que nós estamos ouvindo e falando aqui, acho que a grande pergunta que fica é: como é que eu sei que Deus é por mim? Como é que eu posso saber se de fato esse Deus montou acampamento do meu lado? É muito simples, é muito simples. Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Eu estou à porta. É como se você e o seu coração fossem uma casa. E que eu estou à porta e eu bato. E você ouve. E quando você ouve o batido da porta, e você se encaminha e abre a porta, que é você mesmo, que é o seu coração, que é a sua vida. Quando você ouve o batido, vem e abre a porta. Jesus diz que entra e se acampa aí dentro, de maneira tal que ninguém pode tirá-lo. O toque na porta é a sua palavra. É isso que você está ouvindo aqui hoje. Talvez não seja muito, mas é o suficiente para você ouvir e para você se abrir. E o meu desejo é que você faça isso e resolva de uma vez por todas essa situação e entenda que Deus é por você. Que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes que ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou perigo, ou espada? Ora, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo e fomos considerados ovelha pelo matador. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esse momento de reflexão, e pedimos ao Senhor que o Senhor entre na vida, na casa, nas portas que se abriram para o Senhor nesse instante. E que o Senhor faça neles morada. Em nome de Jesus. Amém. Ok, pessoal? Semana que vem nós estaremos concluindo essa nossa série sobre a esperança cristã. Aguardo vocês. Um grande abraço a todos.